Constantino é Teodósio, no ano de 300. Vamos lá, após a vinda de Teodósio, havia surgido a igreja imperial, ou seja, a igreja que é do império. Igreja imperial, igreja do império. Em 392, o edito de Constantinopla, uma lei imperial, proibiu a volta ao paganismo. E em 529, um outro imperador chamado Justiniano golpeou de vez o paganismo quando determinou o fechamento da escola de filosofia de Atenas. Imagine, gente, chegou o ponto em 529 de decretar o fechamento da escola, né, dos atenienses, que era de filosofia. Imagine, até a filosofia foi proibida. Ninguém mais podia deixar de ser cristão, era uma ordem, né? As comunidades cristãs perderam sua autonomia e ficaram completamente sob a tutela dos bispos, por sua vez, tutelados ao Estado. Então, acabou a liberdade, agora todo mundo tinha que ser cristão obrigatoriamente. Então, a religião era oficial. Tá? Bom, gente, agora a gente vai ver essa igreja imperial, essa igreja onde o imperador mandava, onde o imperador era tudo, né? O edito de Constantino, não é que foi dele, não, levou o nome dele, tá? Não, é o edito de Constantino, 313, é o de Milão, até a queda de Roma em 466. Aqui foi quando os bárbaros invadiram Roma e Roma caiu. Então a igreja imperial ela vai durar desse período aqui, século V. Vamos passar aí. Bem legal essa foto, bota aí. Essa foto aqui é bem simbólica, né? Aqui a gente dá o imperador, né, sentado aqui na cadeira, e ele repare que ele está com as vestes sacerdotal, né? Então é o imperador, mas está com as vestes. Se não dissesse que é o imperador, a cadeira dele tem uma cruz, bem simbólico isso aqui, né? Tem uma cruz e ele é aqui a autoridade máxima na igreja. Então é o imperador e não o papa, não o bispo que tem autoridade. Então é chamada igreja imperial. Vamos falar um pouco sobre essa igreja. Essa igreja que estava sob o hospício, sobre, né, a autoridade papal. Bom, a ascensão do bispo monarca. Em toda parte, os bispos governavam as igrejas. Porém, esta pergunta surgia constantemente. Quem governará os bispos? Daqui a pouco eu vou explicar sobre isso. Qual bispo que deve exercer na igreja a autoridade que o imperador exerce no império? Os bispos que dirigiam igrejas em certas cidades eram chamados de metropolitanos e mais tarde patriarcas. Havia patriarcas em Jerusalém, Antioquia, Alexandria, Constantinopla. Vou explicar isso aí. Gente, lembra que eu falei para vocês que o Constantino vai, né, tira o império daqui da Europa, leva para o Oriente e aqui fica o bispo, né? Então, começa a surgir que um bispo tinha que ter autoridade suprema, que o bispo tinha que se sobressair entre os outros. Lá no Oriente não era chamado bispo, era chamado de patriarca. O patriarca, o metropolitano. E aqui no Ocidente ficou chamado bispo mesmo. Aí o bispo de Roma vai dizer que ele devia ter autoridade sobre os outros bispos, sobre duas perspectivas, sobre duas bases. Qual era a base para ele dizer que ele tinha que estar acima? A primeira base, o primeiro argumento era que o bispo de Roma era sucessor de Pedro. Então ele dizia que Pedro foi o bispo de Roma, era o primeiro papa, e quem estava então na cadeira, né, tinha que ser sucessor de Pedro. E se era sucessor de Pedro, tinha que estar acima dos outros bispos. Então ele vai primeiro, o argumento dele era bíblico, o argumento dele era teológico. O bispo que está em Roma é sucessor legítimo de Pedro, que segundo a igreja católica tinha a chave da igreja. Então esse era o primeiro argumento de que era uma sucessão, né? Sucessão, estava ali por sucessão de direito. Do direito, já que Pedro, segundo a igreja católica, o primeiro papa, usando aquele versículo lá, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, todo o argumento está em Mateus capítulo 16. É Mateus capítulo 16 que Jesus olha para
Pedro e diz: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a igreja. Então a igreja católica pega esse texto, pega essa situação e diz que Pedro foi o primeiro, né, a primeira autoridade instituída por Jesus, o primeiro Papa, e que o sucessor então era o bispo de Roma, era o sucessor legítimo de. O segundo argumento era que Roma ainda detinha a autoridade. Roma ainda era, mesmo que o imperador estivesse longe, mesmo que ela não fosse mais a sede do império, Roma continuava a ser o centro, né? Roma continuava a ser a base do cristianismo na Europa. Então eles tinham dois argumentos. Primeiro, que era uma sucessão apostólica, e argumento forte, né? Usando Mateus 16. E a segunda, porque Roma estava proeminente sobre as outras capitais, sobre as outras cidades. Ele não estava se referindo ao Oriente, ele estava se referindo ali. Então ele disse assim: então quem é que tem que estar acima? Quem é que deve exercer o mesmo papel do imperador? O bispo de Roma. Então o bispo de Roma vai se tornar o primeiro papa. Entre esses, quem de fato assumiu esse papel foi um homem chamado Gregório Magno, que eu acho que não sei, tem aí, mas eu acho que a gente não vai ter condições de falar sobre ele, mas qualquer coisa eu gravo um vídeo e jogo lá. Vamos continuar? Gente, isso que eu estou falando é importante para vocês entenderem